Domingo passado, a gente começou a exibir uma série sobre o investimento e gestão do dinheiro no esporte olímpico brasileiro. Hoje, na segunda reportagem, o Marcos Uchoa vai mostrar pra gente como a queda nos investimentos já tem afetado a vida e o desempenho dos nossos atletas. E agora? Na primeira reportagem da série, mostramos que 98% do dinheiro que sustenta o esporte no Brasil, fora o futebol, basicamente são recursos públicos, verbas do governo federal. E que, passado o período de grandes eventos e no meio de uma crise econômica, o esporte deixou de ser uma prioridade para quem cuida de orçamentos em Brasília. Com o dinheiro bem mais curto, os efeitos mais graves desembocam principalmente sobre nossos atletas. A fonte secou. E agora? Todo mundo me pergunta se eu ganhei muito dinheiro com a Olimpíada. Não, talvez o dinheiro nem seja tão importante quanto toda a minha dedicação que eu tive para chegar nesse resultado, né? E agora eu estou perdendo, não perdendo, mas eu estou deixando de ter as condições para me manter onde eu consegui chegar. Primeira medalha do Brasil nos Jogos do Rio, Felipe Vu toca na essência da vida de um atleta, nos dois combustíveis fundamentais para se chegar a um pódio olímpico: tempo e dinheiro. No mês seguinte daquela medalha de prata, Felipe não só não obteve recompensas financeiras, a Confederação de Tiro tirou o técnico dele. Treinando sozinho desde setembro, Felipe sentiu a consequência brutal da falta do treinador. De um segundo lugar na Olimpíada, despencou para um 24º lugar numa competição internacional no início do ano. Quando se fala em legado, na maioria das vezes pensamos em estruturas físicas, ginásios, pistas, etc. Mas existe um outro lado, ligado a conhecimento. Vários técnicos estrangeiros foram chamados para trabalhar no Brasil com os nossos atletas na preparação para a Olimpíada do Rio de Janeiro. A maioria teve que ir embora. Perdemos, por exemplo, um cubano, Santiago Antunes, que é um gênio na prova com barreiras. Assim, é como se estivéssemos trazendo de volta obstáculos para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Para quem está ralando, correndo atrás de uma futura medalha, o sonho vale qualquer investimento. Marcos Vinícius não hesitou em tirar R$15 mil do próprio bolso para ir treinar na Europa, sozinho. Tinha técnico, né? Tinha um técnico. Hoje a gente não tem um técnico nomeado da seleção brasileira principal. E acho que o psicólogo a gente não tem, nutricionista, e assim vai. Algumas coisas que a gente tinha, hoje não temos. Medalhista de bronze no Taekwondo, Maicon Andrade contava com um dinheiro que a confederação não repassou para ele. Você compra e na hora de pagar você tem a grande surpresa que a confederação não arcou com o que era combinado. Aí você tem que se virar em 10 para poder pagar aquilo que você já fez aquele compromisso, né? A grande parte do dinheiro foi tudo do meu bolso, foi de festas que a gente fizemos aqui, rifa. Há um limite para se improvisar apoios e ajudas para um atleta, até porque estamos falando de anos de treinamentos, viagens e competições para se chegar ao alto nível. Essa rotina indispensável custa muito dinheiro. Depois da fartura de grana dos últimos anos, por causa dos holofotes da Olimpíada, agora são tempos sombrios. A gente não tem tranquilidade para trabalhar, né? Porque esse o nosso trabalho, né? Nós somos atletas profissionais e a gente tem um desgaste emocional com isso também. A gente deita na hora do descanso e fala: e agora? O que eu vou fazer para pagar aquela conta? Né? Então a gente vai atrás, busca uma palestra, busca um apoio aqui, outro ali, familiar ajuda, mas não dá para continuar dessa forma, né? Imagine a angústia de uma pessoa que investe uma vida no esporte e não tem condições de planejar o futuro. E uma medalha é necessariamente um projeto de longo prazo, mas um atleta também pode ser um ótimo garoto propaganda. O caso de Poliana é um exemplo desse desperdício. Aqui no clube onde ela treina e onde ela paga para treinar,
não usam a imagem dela como um chamariz para atrair mais sócios, uma meninada que adoraria treinar no mesmo local de uma medalhista olímpica. Na academia onde ela faz a preparação física e onde ela também tem que pagar, tampouco exploram a imagem dela. Mas o caso mais grave é outro. Única medalha da Confederação de Desportos Aquáticos, a imagem de Poliana Okimoto foi mal aproveitada até pela confederação dela. No site da confederação, a medalha de bronze dela é ignorada. Poliana não só não é celebrada, não é sequer usada como marca de um trabalho bem feito. Arthur Zanetti foi o queridinho de várias empresas durante um bom tempo. Ouro em Londres, prata no Rio, ele é o nosso melhor atleta em termos de desempenho nos 2 últimos ciclos olímpicos. Depois de 5 patrocinadores, ele perdeu 4. Vão-se os anéis, ficam os dedos. A gente treina aqui, a gente fala, pô, tá difícil esse ano, né? Aí até tem uns amigos meus aqui treinando comigo, já competiram Copa do Mundo, mas ainda não se destacaram, né? Aí fala, pô, se pra você tá difícil, imagine pra gente. Aí eu paro e penso, meu, é verdade, né? Se tá complicado pra mim, pô, os caras devem estar muito mais ainda. Zanetti toca num ponto fundamental. Os novos atletas, os futuros campeões. Como será essa renovação se o que se plantou não se regar mais? Para o esporte brasileiro, a falta de dinheiro se reflete em menos clubes competindo, menos espaço para o aparecimento de novos talentos. Para você chegar lá com o atleta no alto rendimento, lá na ponta, você tem que competir. Não adianta treinar, não adianta simplesmente preparar sem ter aquele gostinho da coração batendo forte, da superação, da avaliação do seu trabalho mediante a competição mesmo. E isso aí a gente tem notado que está acabando não só em nível regional, em nível nacional. E o sentimento nesse início de um novo ciclo olímpico, diante dessa crise, é de que Tóquio pode ser ainda mais longe do que imaginamos. Quando nós vivíamos um boom econômico, ninguém se preocupou com isso. A famosa época das vacas gordas era a hora da gente fazer lição de casa para que na hora que houvesse um desaquecimento econômico, uma crise política no país, não afetasse tão diretamente a vida dos atletas. Porque no final das contas, quem mais sofre nessa história são os atletas, que têm que abandonar a carreira, que têm que conseguir um emprego porque não podem se sustentar, porque não tem patrocínios. Então me parece claramente que não adianta ficar simplesmente culpando um ou dois. Existe um sistema que não se modernizou. É o mesmo sistema da década de 50, de 60, de 70, só que agora os volumes de dinheiro são muito grandes. E com 2 mega eventos que nós recebemos, não tinha como a gente não se modernizar do ponto de vista de gestão. Nós não nos modernizamos e agora pagamos um preço alto, que é você ter atletas hoje sem patrocínio, você ter atletas hoje de ponta, que podem ser que tenham que abandonar a sua carreira porque não tem como se financiar. No domingo que vem, o Esporte Espetacular vai mostrar o ponto de vista das entidades que cuidam do esporte. Você vai ter os bons, você vai ter os mais ou menos e vai ter os que são ruins. A gente tem instituições que se consideram privadas, mas que na verdade muitas delas recebem 100% de recursos públicos. Elas vivem do dinheiro público. Elas não sabem vender o seu próprio produto.